Queridos irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Esse livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 12, ele vai trazer para nós algumas informações importantes que ajudarão no seu crescimento espiritual. Então nós vamos entender algumas coisas que são necessárias para o cristão. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos estar falando a partir de agora. Tá legal? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O texto começa dizendo assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Olha aqui para mim, irmão, para você entender isso. A igreja é completamente conduzida pelo Espírito Santo durante esse período de Atos dos Apóstolos. Alguns teólogos dizem que o livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, pela fantástica atuação do Espírito Santo durante esse momento na igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela estava unida. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que crente que é crente tem igreja. Quem entendeu isso aí que eu estou falando? Ah, Anselmo, eu sou de uma igreja virtual hoje. Tá bom, você é de uma igreja virtual, porque talvez as condições não lhe permitam estar em uma igreja física. E isso está acontecendo, principalmente depois da enfermidade. Então eu não critico o irmão que está em uma igreja virtual. O que eu critico são pessoas que podem estar na igreja física, externando seu amor, seu companheirismo para com outros, e não estão. Esses realmente eu trago a minha crítica. Porque a igreja estava unida. Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Como é que Herodes conhecia o pessoal da igreja? Porque eles estavam juntos. E quem é que Herodes mandou prender? Herodes mandou prender Tiago, que era um da liderança da igreja. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês, que além de existir igreja do Senhor Jesus, e igreja do Senhor Jesus, conforme nós já dissemos, ela é universal, e ela é composta de células como esta, que levam a sério a palavra de Deus. Nós não estamos blindados contra os problemas. Guarde bem essa frase, irmãos. Nós não estamos blindados contra os problemas. Tiago era líder da igreja, mas ele foi morto. Você já parou para pensar a fé daqueles irmãos que olhavam para Tiago como um líder, e agora Tiago está morto? Talvez passasse pela cabeça deles o seguinte: puxa vida, se Jesus não foi capaz de guardar o Tiago que estava à frente, o que será de nós? Então qual é o segundo ponto? E a cada versículo eu vou trazendo um ponto importante
para você. Qual é o segundo ponto que eu quero destacar aqui? Não olhe para o homem. Não olhe para o homem, mesmo que ele seja um exemplo na igreja. O homem vai morrer e a sua relação com Jesus vai continuar. Quem estava mais feliz? Tiago, que morreu, ou aqueles que se desviaram da igreja por causa da morte de Tiago? O que acham os irmãos? Quem estava mais feliz? Tiago ou os que se afastaram? Tiago, porque Tiago havia recebido a coroa da vida. Aqueles que murmuraram, aqueles que saíram da igreja do Senhor, porque olharam para a morte de Tiago e não entenderam que Tiago era um mártir ou uma testemunha. A palavra mártir significa testemunha. Essas pessoas que se desviaram da igreja, que pararam de estar associados com os apóstolos, pode ter certeza que se tornaram muito mais infelizes. Então nunca olhe para o homem. Poxa vida, mas fulano me trouxe para a igreja. E cadê ele hoje? E aí eu pergunto para você, quem é mais feliz? É você ou é ele? Quem é mais feliz? Quem está desfrutando mais de Deus? É você ou é ele? Quem está entendendo o que eu estou falando? Não olhe para o homem. A igreja cristã precisa amadurecer. O homem vai cair. O homem vai morrer. E o seu relacionamento é pessoal e intransferível com o Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Não espere que Deus vai dar proteção total. Parece um paradoxo. Porque o que é que vocês estão ouvindo na televisão através dos pastores televangelistas? O que é que você está ouvindo lá na igrejinha perto da sua casa, toda bonita? O que é que você está ouvindo? Vai lá, faz um teste, irmão. Vai lá. Faz um teste. Você jamais vai ouvir uma pregação cristocêntrica como esta que eu prego. Você jamais vai ouvir um desprender financeiro como eu prego. Muito pelo contrário, para que você se sinta aceito naquela comunidade, você vai ter que se desprender dos seus recursos. Vai ter que tentar se enquadrar com aquele grupo de qualquer jeito para você poder ser bem aceito. Não olhe para o homem. Agora, foi até o Jean que me mandou, tem uma ex-prostituta famosa que disse que havia virado pastora. Uma grande causa de tropeço dentro da igreja. Não pelo fato dela ser ex-prostituta, mas pelo fato de primeiro apresentar-se como pastora. Nunca foi pastora. Pastor sou eu, que estudei até hoje e continuo estudando para poder ensinar. Eu sou pastor e sou diplomado como tal, graças a Deus. Agora qualquer ex-coisa vira pastor. O cara sai da bruxaria. Ex-pastor Padre Chico. Sai da prostituição. Ex-pastora, não sei lá o que é buraque. Né? Ex-pastora, não sei o que lá de Lis.
Pessoas que não sabem nem quem é Deus, nem Santa Maria. E os crentes ficam olhando para esse tipo de gente. Gente que em momento algum é exemplo, ou mesmo conheceu a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha erros. A Bíblia conta a história de homens piedosos que tiveram seus erros. Mas o que eu conto são pessoas que se projetam e vocês passam a olhar para essas pessoas e quando elas caem, derruba mais um monte de crente junto. Porque a pessoa fala, mas se fulano era pastor, imagina eu. Deus não vai colocar uma redoma de vidro em você. Deus não vai colocar uma redoma de vidro nesses que autos se denominam. Qualquer um de nós estamos sujeitos, assim como Tiago estava sujeito à morte. Então esqueça essas pregações de televisão. Se você ainda tem o mau costume de ficar dando ibope para qualquer programa de televisão evangélico, eu recomendo que você assista uma novela na hora daquele programa. Ô ancião, agora você pegou pesado, hein? É menos mal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Claro que eu gostaria de recomendar que você assistisse meus vídeos. Mas já que tem irmão que não quer assistir nada, então põe lá, assiste uma novela lá, na Rede Bobo. Porque tem cristão que fica com a consciência pesada. Ah, eu não fui na igreja essa semana. Aí eu vou ligar aqui, vou dar uma olhadinha, o que o Edir Macedo está falando. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Quem me ouve, não ouve Edir Macedo. Será que tem alguma dúvida nisso? Tem alguma dúvida nisso, irmãos? Quem me ouve, não ouve Edir Macedo. Quem me ouve, não ouve Valdemiro Santiago. Tem alguma semelhança na pregação? Quem me ouve, não ouve televangelista de televisão. Quem me ouve, ouve Luiz Saião. Quem me ouve, ouve Augustus Nicodemos. Quem me ouve, ouve Hernandes Dias Lopes. Quem me ouve, ouve Rousseau Shedd. Que temos linhas parecidas dentro de um evangelho tradicional. Não esse evangelho triunfalista, que prega que você não vai passar dificuldades, que prega que você não vai ter nenhum tipo de situação adversa na vida, que prega que você é cabeça e você não é cauda. Tiago era cabeça e foi cortada a cabeça dele. Então cuidado você que quer um evangelho triunfalista, que a sua cabeça também pode estar a prêmio. É assim que funciona, irmão. Então não seja menino quanto ao entendimento. Você está sofrendo? Sofra pela causa da justiça. Sofra pela causa de Cristo. Sofra pela causa de Cristo. Situação financeira está difícil? Levanta cedo, corre atrás, vai trabalhar, chama por Deus. Situação familiar está difícil, está brigando com a mulher? Sai, vai dar uma volta. Esfria a cabeça, volta mais tarde. Só não vale encher a cara, né, varão? Não, você lembra que tinha um que brigava com a mulher, né? Ele passava no bar já de manhã, varão. É. Ele tinha essa rua para passar. Ele tinha essa rua para passar e tinha essa. Mas ao invés dele vir pela rua certa, ele já passava pela rua do bar. Porque você ia brigado com a mulher para vir para a igreja. Aí quando ele voltava, ele já voltava pela rua do bar. Então, irmão, vai dar uma volta, mas não vai para o boteco encher a cara. Sabe? Mas não creia que a sua vida vai ser um mar de rosas, porque você é crente. Não creia. Creia que você vai ter dificuldade. E outra, nós temos a nossa responsabilidade humana sobre os nossos atos. Não creia que se você atravessar a rua de olhos vendados, Deus vai proteger você, porque não vai não.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem cresceu nessa fala? Então esquece evangelho triunfalista, irmão. Isso não existe, isso é besteira. Isso é coisa de crente menino. Vamos para frente. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu também prendendo Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vamos aqui para uma outra situação agora. Herodes mandou matar Tiago. Viu que os judeus gostaram da história. Então quem é o outro proeminente lá? Ah, é o Pedro. Então prende o Pedro e vamos matar o Pedro também. Só que aí, irmãos, dá uma olhada como é que crente é crente aqui, crente é crente lá na Palestina, crente é crente nos Estados Unidos, crente é crente em qualquer lugar, irmão. Quem gosta de crente é só Jesus. Tiago morreu. Como é que tá o espírito da igreja? Abalado, concorda? Está todo mundo abalado. O Tiago morreu. Prenderam Pedro. E agora, vão fazer o que com Pedro? O que a igreja está pensando que vai fazer com Pedro? Vai matar Pedro também. Nós vamos ficar sem liderança. O que a igreja foi fazer, irmãos? Orar. O crente só se ajoelha para orar quando a dor de barriga dói. Quem está entendendo o que eu estou falando? Começou a doer a barriga, aí o crente ajoelha. Começou a doer a barriga, o crente corre para a igreja. É por isso que os irmãos estão de parabéns. E eu olho para o rosto de vocês, cada semana aqui, fiéis a Deus, não pelo que Deus vai dar para vocês, porque Deus já deu. Agora tem crente que só aparece na igreja, diga-se igreja, nós, pelo sistema coloquial. O crente só aparece na igreja quando a casa dele começa a cair. E aí, irmãos, Tiago diz, não espere tal homem que vai receber algo de Deus. Ele é volúvel na sua adoração. É um cidadão que enquanto a coisa está boa para ele, domingo de sol, como diz o de Cro, ele vai para a praia de Ramos, né? Domingo de sol, ele pega a família e vai passear. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas de 4 domingos ele passeia 3. Aí ele vem na igreja. Eu vou lá porque, final de contas também, né? Já faz uns dias que eu não apareço lá. Daqui a pouco, o cara vai começar a mandar mensagem. Irmão, era melhor o cara nem vir um 4º dia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque se você vem, porque você acha que eu vou te mandar mensagem, eu não vou. Eu não vou. Eu creio que você tem que vir, porque você ama as pessoas que aqui estão com você. Ai, mas não existe amor. Bom, eu acho que ninguém precisa ficar se lambendo. Mas eu também tenho uma certeza, que se eu acionar esse grupo aqui a favor de qualquer um, esse grupo faz igual um enxame de abelha para ajudar. Ou eu estou errado com a igreja que eu tenho? Estou errado ou estou certo? Não precisa ficar lambendo ninguém. Eu não vou na casa de ninguém. Todo mundo sabe disso aí. Não vou na casa de ninguém, não fico fazendo questão que ninguém vá em casa. Mas tem uma coisa.
Ancião, preciso na sua casa conversar com você. Qual é a resposta? Pode vir. Preciso que você venha aqui em casa conversar comigo. Estou indo aí. Isso aí, irmãos, é amor e liberdade para o cristão. É amor e liberdade. Agora, o cidadão que ele quer servir a Cristo, mas ele não tem apreço pela palavra, ele não tem apreço pelos irmãos, só na hora que a barriga dói. Foi o caso da igreja aqui, ó. Prenderam o Tiago, ninguém sabia o que ia acontecer com o Tiago. Mas na hora que mataram o Tiago, a barriga doeu. Opa, vamos matar o Pedro também. Então vamos orar. Aí eles entraram incessantemente na oração. Mas Deus, ele é misericordioso, né, irmão? Ainda tem essa vantagem. Deus, ele é misericordioso. E aí o texto continua dizendo assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Irmãos, quem acredita nessa história? Se eu contasse ela para você, levanta a mão. Quem acredita? É uma história fantástica, né? Ninguém acredita. Você está vendo por que você nunca pode duvidar dos milagres de Deus? Você está vendo por que você não pode ser tão lógico? Porque o crente do mundo de hoje, ele é lógico. Como é que é? As algemas caíram? Ah, eu não acredito nisso. Como é que é? Estava com câncer e Deus curou? Eu não acredito nisso. Irmãos, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você é indefinível. Indefinível, varão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nações, para ele, são como uma camada de pó fina na balança. Nações. Então pare e pensa nisso. As nações, para ele, é uma camada de pó fina na balança. Tipo, não pesa nada. Mas você que é inteligente e está me acompanhando, tem coragem de questionar o poder de Deus. Não, isso não é possível. Eu lido o tempo inteiro na internet com crente e com ex-testemunha de Jeová, que diz assim: não, isso aí é coisa do sistema pentecostal. São ignorantes, não creem no poder de Deus.
Quer dizer então, ou nós temos que discordar da Bíblia, ou Deus continua fazendo. Eu prefiro continuar crendo que Deus faz, porque eu já vi Deus fazer. Tem mais alguém aqui que viu Deus fazer? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então, irmãos, as algemas de Pedro caíram, o anjo soltou ele e ele foi embora para casa. Milagres não se explicam, milagres se aceitam. Isso é milagre, irmão. E aí o Pedro falou, puxa vida, não era uma visão não. Porque naquele tempo tinha muito negócio de visão. Não era visão não, estou solto, não tem algema mais. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia gente, e era muita gente, que estavam reunidos orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ele em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Irmão, dá uma olhada como crente é. Pedro está lá fora, mas eles não tinham visto Pedro. Ser preso por Herodes e ser solto? Impossível. Não tem como. Mataram Tiago, querem matar ele também. Já oramos. Impossível. O crente não acredita nem na oração que ele faz, irmão. Já aconteceu com você aqui de não acreditar na oração que você faz? Vamos ver. Com quem já aconteceu? Crente é assim, irmão, a gente não acredita nem no que a gente ora. Então não fica chateado com você. Não fica decepcionado com você. Você é mais um crente, igual esse daqui, ó. Eles oraram, foram de joelho, oraram. Deus foi lá e falou assim: vai lá, anjo, solta, que o povo está tudo orando. A gente precisa do Pedro. O Pedro é um cara importante nesse negócio. E vai lá, solta ele. O anjo vai lá, solta toda aquela trabalheira, né, para não acordar os soldados e tal. É impossível. Não. Deus não aconteceu nada disso aí, não. Pode ser até um anjo, mas o Pedro mesmo não. Então deixa eu aproveitar e deixa eu te dar mais um conceito interessante. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme. Quer você acredite, quer não. Naquelas horas que você teve sorte, não foi sorte, foi o anjo do Senhor te livrando, porque eu já ensinei nesta igreja que você não vai partir deste mundo enquanto o propósito de Deus em relação a você e a adoração dele não estiver cumprido. Quando o irmão for, dê glória a Deus. Deus cumpriu a palavra na vida desse irmão, acabou a obra dele, ele está agora diante da coroa da glória. Mas enquanto não, o anjo do Senhor vai acampar ao redor daqueles que o temem, como acampou ao redor de Pedro. E era doutrina na igreja primitiva que sim, haviam anjos guardando os cristãos, como da mesma forma há hoje. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo amanhã. Ele é o mesmo. Não deve ser um anjo. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Você vê que Pedro já tinha melhorado, não é, irmão? Pedro já tinha melhorado. Esse já é outro Pedro. Depois do Pentecostes,
Alguém me dá uma água e um café aí, faz favor? Depois do Pentecostes, esse já é outro Pedro. Porque se é aquele primeiro Pedro, derrubava a porta. Acabou de sair da cadeia. Acabou de sair da cadeia. Tem gente que dali a pouco está atrás dele. E o Pedro continua batendo. O Pedro mudou. O Pedro melhorou. E eles ficaram perplexos. Pastor Antônio Peperaio foi chamado para fazer um sermão fúnebre. E isso lá em Goiânia. Eu estive com ele lá na casa dele e conheci a pessoa. Mora na rua de trás da casa dele. Como ele é um pastor desses muito antigos na região, todo mundo respeita ele, ele foi chamado para fazer o sermão fúnebre. E ele foi. A mulher estava morta. Já tinha passado pelo IML, já tinha feito todos os preparativos. Todos. E ela estava lá no caixão. Chegou lá o pastor Antônio para fazer o sermão. Pastor Antônio disse que chegou, orou. Esses pastores mais antigos, eles têm mais fé que a gente, varão. Ele orou e falou da promessa da ressurreição. Começou a ler João 5:28, que diz que os mortos se levantarão. E começou a ler a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus falou, Lázaro vem para fora, a mulher levantou do caixão, irmãos. A mulher levantou do caixão. Você acredita nisso aí? Eu só acredito porque eu vi. A mulher levantou. A mulher está viva até hoje. Aí você fala, pô, Senhor, então por que não sai ressuscitando todo mundo? Irmão, é uma pergunta que você vai ter que fazer para Deus, porque tem um dispositivo aí, dentro da teologia, que se chama soberania de Deus. É Deus que sabe como é que ele faz isso. A gente não tem capacidade de saber. Eu só sei que a mulher levantou do caixão. E foi uma alegria e espanto, ficaram perplexos. Igual o pessoal aqui da igreja, ficaram perplexos, porque a mulher levantou. 17, e para a gente terminando aqui. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos, que aqui já é outro Tiago. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, ele havia se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E começaram a gritar: é a voz de um Deus e não de um homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo também chamado Marcos, João. Irmãos, olha só, esse capítulo 12, então, ele finaliza mostrando um detalhe interessante. O pessoal de Tiro e Sidom estava querendo bajular Herodes, porque eles precisavam fazer um acordo político.
Quando Herodes começa a pregar, ele olha a voz de um Deus e não de um homem. E diz a Bíblia que Herodes aceitou aquela fala de que ele era um Deus e não glorificou a Deus. E expirou, conforme diz a Bíblia, comido por vermes. É claro que nós não vemos isso acontecer hoje, mas nós precisamos ter temor e glorificar a Deus, irmãos. Lembrar, como diz o Jorge Aragão na música, que nada é meu, nem o pensamento. Nem o pensamento é meu. Então a gente precisa parar um pouquinho mais, refletir em quem nós somos, refletir que Deus deve ser glorificado nas nossas vidas. Desse sermão de hoje, nós aprendemos algumas lições. A primeira, crente sofre, crente morre e crente é cortado a cabeça. Tiago. Deste sermão de hoje, nós aprendemos mais uma lição. Deus também livra crente. Mas crente tem que aprender a ter mais fé. E desse sermão de hoje, nós aprendemos que a Deus toda a glória. Os reformadores falavam exatamente: só lhe deu glória, a Deus toda a glória. Então, queridos irmãos, pensemos nisso, utilizemos esse sermão para mais uma semana. Quando você enfrentar as suas dificuldades essa semana, não fica sendo um crente mimado, achando que Deus tinha que ter guardado você. Vou parar de ir na igreja porque estou com um problema com a minha mulher. Ué. Vou parar de ir na igreja porque estou com um problema financeiro. Vou parar de ir na igreja porque eu tenho outro problema. Irmão, uma coisa eu digo para você, ó. Sabe quem perde? Sabe quem perde? Quem perde é a própria pessoa. Quem perde é a própria pessoa. Eu acho interessante, por exemplo, às vezes a pessoa está desempregado. A pessoa está desempregado. Aí você fala assim, ó, lá em Campinas, inauguraram um supermercado novo que está contratando. Aí o cara olha para você e fala assim, mas também eu não tenho dinheiro para ir lá. O que adianta? Quando que ele vai começar a trabalhar? E quem é o culpado dele não estar trabalhando? Deus. É Deus. Porque na hora que você visitar ele vai dizer assim, pastor, Deus não me ajuda. Deus não me ajuda, eu estou desempregado, estou cheio de problema, já orei, mas Deus não me ajuda. Irmão, está na hora de crescer, viu? Está na hora de crescer como crente. Está na hora de crescer como igreja. Está na hora de começar a pensar diferente. A situação, eu sempre tenho dito, a situação, ela vai ser cada dia pior. A situação vai ser cada dia pior. Então nós temos que estar preparados como cristãos. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão na internet, que Deus abençoe a vida de vocês, estejam todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.